E a gente retoma da parte, foi muito interessante a conversa ontem, né? Todos vocês perceberam aí a, a abrangência do que o André falou em termos de inovação, e daí a gente retoma do Dictas, porque é uma das principais iniciativas na área de saúde deles, né, da empresa, da Softplan, e aí a gente pode abrir para perguntas e depois a gente faz um Marshmallow Challenge. Vocês vieram preparados? Não vieram preparados? Então vão ter que fazer sem estar preparados. Vamos lá, André, mais uma vez, obrigado. Hein? Bom dia a todos, hein? Segunda etapa, né? Vamos retomar então o assunto que a gente estava falando ontem. Eu comentei ali a trajetória, né, da Softplan em relação à inovação, falei sobre algumas iniciativas que a Softplan tem, né? Tanto a parte de inovação interna, corporate venture, venture building, a parte de parcerias. E expliquei um pouquinho também, né, por que a Softplan entrou na área de saúde, o que ela está fazendo, né, como que ela selecionou a saúde, por aí vai. E falar um pouquinho então das iniciativas que nós temos atualmente, né, dentro da Softplan. Foram negócios que estão iniciando praticamente esse ano, né? Então a gente ficou 2017 fazendo esse trabalho de preparação, estudo de mercado e daí, claro, desenvolvimento de produtos, validação, né, junto a clientes, por aí vai. E temos o Dictas, que é esse primeiro produto, né, da Softplan, que trabalha na parte de operadoras de saúde e na identificação de potenciais pontos para redução de desperdícios assistenciais. Falei um pouco para vocês da questão do TAM e do SAM, né? TAM, mercado total, que a gente acredita que existe para essa solução específica, né? A gente que fez um trabalho para poder monetizar, né, esse TAM. Muitas vezes eu vejo assim, apresentações onde se coloca o tamanho de mercado em quantidade de empresas, alguma outra métrica que não seja financeira. Eu recomendo que vocês sempre busquem a parte financeira, porque muitas vezes pode enganar, né? Nós temos 30 mil escolas para trabalhar, mas e o ticket que eu vou cobrar? Será que realmente é atrativo esse mercado, né? E é na parte do SAM, que é o segmentado, aí vocês têm que pensar, claro que vocês não conseguem atingir o mercado como um todo, né? Por conta que nem todo mercado pode estar preparado, pode estar maduro para a solução que vocês estão querendo. Ela pode ser específica para um determinado segmento de empresa, né? Tamanho de empresa, região. Daqui a pouco, por exemplo, vocês vão estar trabalhando com proteína animal, para algum tipo de proteína, que nem o professor Edson estava falando ontem, né? Você quer a solução seja específica para aves e não para suínos, vice-versa. Então, essa parte da segmentação também é bem importante vocês... também é bem importante... essa parte da segmentação também... Não, falando assim, dá para ouvir? Dá, né? Da gravação. Então, a segmentação também é uma questão bem importante vocês trabalharem, né, definirem quais são os seus segmentos. E buscar, claro, assim, não você também pensar pequeno, né? Então, se vocês conseguirem, nessa segmentação, ter um tamanho de mercado interessante, né, e que vocês, no curto prazo, vocês consigam ter produtos para atender esses segmentos. Quanto mais segmentos, né, claro, melhor. Né? Existe ainda um outro componente dessa metodologia, que é o som. Daí seria o mercado, o tamanho que realmente vocês vão querer atingir. Basicamente seria o seguinte, o quanto market share desse SAM aqui vocês vão atingir. Né? Se é 25%, 20%, 30%, 10%, 80%. Uma sugestão também, muitas vezes eu vejo as pessoas colocam market share muito grandes, né? Significa que tem que ser muito nichado, né, para você ter ali, você conquistar todo aquele mercado, né? E que nem eu falei antes para vocês, deveria ser um oceano azul, né, para não ter ninguém naquele mercado e conseguir rapidamente ter um market share significativo. Já vi outros casos também serem muito conservadores ou muito tímidos e colocarem market share muito pequenos também, né? Daí
por que não explorar mais o mercado? Será que ele é tão difícil assim de conquistar? Então também tem que avaliar essas questões. Uma das dicas é vocês avaliarem outras empresas que estão já nesse mercado ou que estão em mercados similares e ver o quanto por cento do mercado elas já detêm. Aí vocês vão ter uma ideia, né, um proxy, como a gente chama, né, uma aproximação do quanto que vocês poderiam atingir daquele mercado também. Né? Exemplo, pode falar? Mas a ideia de o quanto eu vou atingir no mercado, eu não posso fazer com que eu atinja uma fatia do mercado de forma controlada, utilizando estratégias, por exemplo, estratégia do segundo lugar, porque eu fico procurando pioneiria, ou então eu quero ser muito forte num nicho, num determinado estado do país, por exemplo, mas eu não quero invadir São Paulo porque lá o custo para entrar seria muito mais alto e esse eu controlo a minha empresa de forma a não brigar com um peixe muito maior do que eu. E aí, dependendo do próprio estado, eu diversifico os meus produtos de forma a ter capital para poder entrar lá no segundo plano, no segundo momento, por exemplo. Perfeito. Assim, nesse caso, que até eu recomendo que as empresas vocês façam, né, fazer uma abordagem bottom-up. Né, na hora que você vai modelar um negócio, você modela ele pensando como que eu vou crescer o meu negócio, explorando a parte geográfica. Né? Então, de vez em você falar, não, a minha meta é 10%, ter 10% de market share desse mercado, não, minha meta é eu vender tantos nesse mês, tantos naquele outro. O quanto você representa o market share, cara, eu vou ver lá na frente, né? Mas você faz um bottom-up, você começa da quantidade de unidades vendidas que vocês estão querendo vender, daí você, eu quero vender 3 unidades, por quê? Porque essas 3 unidades são para a região tal. Depois por quê? Porque nessa região tem 10 empresas. Então, faço um trabalho de conversão lá, consigo, imagino que eu consigo converter 3 dessas 10, quanto que eu tenho um bom relacionamento, né? Eu tenho um produto, eu já conversei com as 10 têm essa necessidade. Então você pode ir trabalhando dessa forma bottom-up. Eu prefiro mais, porque ela é uma modelagem mais precisa, né, mais refinada, que você chega, o meu mercado é 100 milhões de reais e o meu sangue, eu quero atingir 20% dele. Né? E aí, então, eu tenho 20 milhões de reais aí para dizer. Tá? Então, acho que está bem aderente ao que você está pensando aí, fazer essa parte bottom-up, considerando todas essas variáveis que você comentou. Né? Respondi? Então, seguindo, aqui no Dictas. Né? Então, a zica da ação. Então, seguindo, aqui no Dictas. Voltou. Era aqui que está? Estava um antes. Aí. Essa aqui é até um print da tela do Dictas, né, que eu havia conversado ontem com vocês. Algumas das funcionalidades. Tem isso aqui. Como que a gente faz? A gente tem uma integração com o ERP da operadora, coleta as informações das contas médicas. Essa aqui é até e, claro, outras informações ali, que tem cadastros, né? Prestadores, cadastros dos usuários, dos beneficiários, por aí vai. E aí temos aqui alguns algoritmos que conseguem gerar essas informações. Né? Como, por exemplo, a parte de utilização fora do padrão, né, que nem a gente consegue estabelecer qual é o padrão de utilização daquela carteira. E aí identifica os outliers, né, pessoas, beneficiários que utilizam muito determinado serviço, ou prestadores, tipo o médico que está pedindo muito um determinado exame, muito mais do que a média daquela especialidade. Então, a gente consegue ver, identificar essas questões. Né? Variação de preços também. Né? Então, lembra que eu falei para vocês que eu pego uma operadora, ela tem lá 5 mil contratos, tem uma rede enorme, né, de prestadores. Ela muitas vezes contrata um prestador nas mesmas condições ali, né? Aqui em Curitiba tem vários hospitais, ela contrata um hospital, ela acaba contratando um valor de um determinado serviço contra o outro, então acaba gerando discrepâncias e a operadora ao longo do tempo ela se perde nesse controle, nessa gestão desses contratos. Então, com isso aqui, consegue também indicar, fazer uma avaliação maior, né, de como que ela está pagando. E nesse pagamento, a gente identifica que essas discrepâncias e avisa. Né, se você conseguisse colocar tais serviços na média que você está pagando, você teria uma economia de X milhões de reais.
a classificação da carteira, com base também no padrão de utilização, tipos de exames, a gente consegue identificar, por exemplo, uma pessoa que, claro, que não está usando o sistema, a gente tem o cadastro todo e vê se teve alguma conta com o nome dela, se não teve, então beleza. A empresa não está usando o sistema, isso é bom? Nem sempre. E daqui a pouco a pessoa tem que fazer preventivamente algumas consultas, alguns exames para identificar se ela tem a potencial doença, né? Daqui a pouco tem pele diabética, alguma coisa assim, não está fazendo nada. E vai descobrir lá na frente, por daí num custo bem maior. E até também, vamos dizer, os que são crônicos descompensados, que também oneram bastante o sistema de saúde, por conta que, se tivessem dentro de um programa de medicina preventiva, a gente poderia pelo menos ter um acompanhamento melhor e evitar que acontecesse alguns picos aí de custos, né, pela utilização dessa pessoa do sistema. E a questão preventiva, que daí a gente lista todas as pessoas com características que deveriam estar fazendo algum exame preventivo e não fizeram. Porque daí também o operador entra em contato. Parece um contrassenso, né? Porque, por exemplo, a gente identificou lá que tem uma população, até dentro de uma empresa, até lá 50 mulheres com mais de 40 anos que não fizeram mamografia. Então, qual é o contrassenso? A operadora vai entrar em contato e vai falar, vocês têm que fazer uma mamografia. Vai aumentar o custo para a operadora, né? No curto prazo. Mas, preventivamente, ela está, daqui a pouco, daquelas 40, se alguma delas desenvolvesse o câncer de mama, o custo seria muito maior. Então, vale mais a pena ela gastar preventivamente do que depois desembolsar um valor muito grande no futuro. Tudo bem até agora? Então, aqui, dando alguns detalhes, né? Então, em relação ao que eu falei, essa questão da economia que pode ser trabalhada tanto na questão do volume quanto na questão dos preços. Volumes que nem eu coloquei para vocês, a gente deixou casos lá de hemogramas muito acima do normal, consultas em pronto atendimento, uma série de questões que a gente acaba identificando de assim, pessoas que acabaram exagerando. Falo pessoas porque pode, né, aparece lá como se a pessoa estivesse utilizando várias vezes, mas comentei, isso aí é mais necessário uma investigação mais aprofundada para se entender se realmente o caso concreto foi da pessoa utilizar, que pode ter sido outros casos, né? Pode ter sido uma fraude mesmo, pode ter sido ela emprestou a carteira para outras pessoas usarem, aí o sistema da operadora não consegue rastrear que aquela carteira foi emprestada, né? Aí por aí vai. A parte de identificação de exames autogerados, infelizmente, né, acaba acontecendo até por conta da própria estrutura de remuneração das operadoras. Elas muitas vezes apertam muito no valor da consulta para o médico, e o médico vai ganhar lá R$40, R$50 uma consulta, né? O que ele faz? Ele busca reduzir o tempo da consulta e busca complementar aquele tempo pedindo exame, porque muitas vezes o exame é feito na própria clínica dele e ele vai cobrar por aquele exame também. Então ele exige exames que ele não precisaria exigir. Então isso aí é ruim para o sistema como um todo, mas porque também a operadora não conseguiu balancear direito como que é a remuneração dela em relação ao serviço médico, né? Por isso que eu comentei com vocês que esse é um dos grandes problemas do sistema de saúde, que é como se é remunerado. A remuneração ela é a maior recompensa que a gente pode trabalhar, né? Se pensar na teoria de jogo, né? Que eu quero induzir um comportamento e depois, se a pessoa fizer aquele comportamento, eu tenho uma recompensa. Então, como que eu mudo o comportamento no sistema? No sistema de saúde? Mexendo nas recompensas, mexendo na remuneração. Como que a gente muda o comportamento dentro de uma empresa? Geralmente, o pessoal, você conseguir atrelar como mudar esse comportamento com o sistema lá de distribuição de lucros da empresa, de resultado, vocês veem que o negócio muda na hora. Fazer alguma alteração, a gente até está vendo lá na Softplus, a gente consegue fazer isso, né? Atrelar algum jogo, alguma meta de saúde com a distribuição de resultados, que a gente coloque metas lá de saúde para as pessoas
para que elas busquem, né? Então, tenha mais esse incentivo, para daí quando a gente for lá distribuir os resultados, a gente considere também uma parcelinha lá relativa a atingimento de metas de saúde. Né? Então, mas nessa questão dos exames autogerados, dada a situação, o oftalmologista, antes de fazer a própria consulta, né, ele vai lá e o cara faz uma carreira. Antes da consulta já faz exame. É uma coisa meio estranha. Né? A ortopedista vai lá e pede para... Uma vez eu fui no ortopedista, ele faz o raio-x, depois a gente conversa. Assim, pô, mas... Pô, nem sabe o que é. Então acontece algumas vezes que daí... Não, e pior, né, André? Agora você faz uma ressonância depois. Pior ainda. Aí vai encarecendo, né? Então acontece, né? E o que a gente procura identificar, então, é esses casos para que daí a operadora trabalhe junto com o médico. É uma forma de educação, né? De buscar outras, melhorar a parte de remuneração mesmo, para poder daí evitar que isso aconteça. Né? E o que a gente procura identificar, então, é esses casos para que daí a operadora trabalhe junto. Desculpa se eu pareço só advogado aqui, para mim, Não. tem algumas coisas que parecem, ainda pensando, parecem estranhas, mesmo pensando no que eu já melhorar a parte de remuneração mesmo. Se eu aumento a remuneração para o médico, mas numa consulta, supondo que com isso ele não vai pedir exames desnecessários, esse tipo de coisa não pode voltar contra a própria operadora, porque na teoria por si só, eu mudo a regra de forma a esperar um resultado diferente que me beneficie. Só que essa teoria não vai partir do próprio médico também. Então, no momento que você aumenta a consulta, ele não vai enxergar, opa, eu estou ganhando mais pela consulta, e se eu ainda pedir os exames, eu ganho mais do que eu já ganhava antes. É a ganância do ser humano. No fundo, a mudança, ela é uma mudança de modelo, né? Ela, em vez de aumentar a remuneração e continuar pagando por consulta, eu vou pagar pelo resultado, né? Aí tem o pagamento por valor, o pagamento por resultado. É a grande mudança do paradigma da remuneração em saúde hoje. Não há como pensar que tem solvência os planos de saúde a longo prazo, porque só cresce o valor, a inflação médica esse ano foi de 40%. Em alguns lugares 30%. Em alguns... ele tá meio... Tá instável. Vai falando aí que... Oi, ele tem que tomar umas porradas. A inflação médica esse ano foi de 35% a 40% dos planos de saúde. Então, há uma necessidade de uma mudança de paradigma no pagamento por ação, né, por cada ação que você realiza, por um pagamento por performance. Nisso, a teoria dos jogos, ela entra de uma forma muito certa. Mas aqui vale a pena, sim, a gente observar teoria dos jogos e não gamification. São duas coisas completamente diferentes. Então, o Minimax aqui, a gente tem que sempre buscar esse Minimax, e o médico tem que entender o Minimax também. Ele tem que... ele tem que entender o Minimax também. Você tem que fazer com que o médico entenda o Minimax também, para que ele tenha poder de negociação e também entender o quanto que vai ser, qual é o melhor payback para ele. Qual que é o melhor payback para ele, qual que é o melhor payback da operadora, payback do hospital, para que todo mundo chegue no consenso. Assim se chega no caminho do meio. Sem o caminho do meio, de novo, ladeira abaixo. E o sistema de gestão da RG começa olhando o lado da operadora. Desculpa fazer a crítica, assim. A questão dos sistemas de gestão, normalmente eles são falhos, porque eles sempre olham só o lado da gestão e não quem está no chão de fábrica. Né? E a partir do momento que a gente consegue ter essa transição de um entendendo o posicionamento do outro, você consegue mudar a realidade. Então, você transitar do pagamento do fee for service para o fee for performance, é um negócio que vai demorar muito tempo. E ao mesmo tempo você vai ter que pagar por serviço e por performance. Aos poucos que o performance começa a ficar mais interessante que o serviço. Então aí você vai ter um médico ganhando melhor
o hospital ganhando melhor, a operadora pagando menos e o paciente mais bem cuidado. Como que essa conta fecha? Porque o médico ganha melhor, a operadora paga menos. De algum lugar esse dinheiro de diferença tem que vir, vem da onde? Hoje não fecha. Hoje a conta não fecha. Não, então, concordo. Mas como que nesse modelo vai fechar? Porque você falou que o final disso é o médico ganhando mais, o hospital ganhando mais, a operadora pagando menos. Vai continuar não fechando, porque ainda falta dinheiro nessa matemática. Vende menos exames, menos medicamentos. Hoje o médico ele ganha de outras fontes. Serviço, menos pedido de tecnologia. A tecnologia não é salvadora nesse caso. A tecnologia ela é agregadora de preço, de custo, não de valor. Se aumenta o valor, É esse caso, é que eu havia falado. Falado antes, o médico vai pedir menos exames. Né? Para que ele vai pedir uma ressonância, que ele sabe, bom, eu tenho um valor, se eu conseguir entregar lá o meu cliente agora com, né, por exemplo, o joelho dele bem, será que ele precisa fazer uma cirurgia? Né? O médico vai lá, não, vou fazer a cirurgia porque ele até se bobear não precisava, mas eu vou fazer. Né? Ele fica naquela zona cinzenta. O médico, claro, vai ganhar mais dinheiro fazendo a cirurgia do que tratando ele fora. Nas condições atuais. Se ele fosse numa condição, né, desse novo modelo de remuneração, mas, cara, vou evitar ele de fazer uma cirurgia. Né? Tem outras complicações, tem outras coisas, porque daí né, ele pensa também na saúde e não tanto na remuneração, porque ele sabe que a remuneração está sendo justa para ele. As operadoras elas têm muito culpa nesse cartório por conta que elas espremeram muito. Né? E elas têm um custo administrativo muito alto. Né? Por conta dos processos médicos, né? Os sistemas médicos são complexos. Aí tem muita gente, tem lá, pô, vai numa operadora, tem 200 auditores, são 200 médicos, enfermeiras, estão ali. Imagina o custo disso, né? Quanto que custa para... E o que é que eles fazem? Ficam auditando as contas para ver se está sendo pago correto, para ver se o tratamento foi feito de uma forma correta, para ver se aquele medicamento lá que ele colocou na conta foi o mesmo medicamento que foi ministrado. Coisas assim que... Para que tudo isso? Né? Nesse ponto a tecnologia pode ajudar. E aquele caso que eu falei para vocês, daquela empresa, aquela operadora americana Oscar, nesse sentido, eles... Brinquei, né? O Nubank das operadoras, porque eles... Cara, vamos repensar tudo isso. Desde o momento que o beneficiário lá, o cliente vai contratar o plano que ele quer, né, até como ele vai se utilizar do serviço. Claro que lá eles têm alguns benefícios que aqui para o Brasil ainda não são permitidos, como por exemplo a telemedicina. Então, vocês lembram que eu comentei que um dos problemas é a questão da gente ter a cultura de buscar um especialista antes de buscar um médico de família. Né? Então, nessa operadora eles conseguem. O primeiro atendimento é um teleatendimento. Né? A pessoa entra lá no WhatsApp, no próprio aplicativo da operadora e fala com o médico. Né? Tem uma consulta lá. E aí aquele médico, sim, que conhece todo o histórico daquela pessoa, ele vai indicar se aquela precisa ir para um especialista, precisa ir no hospital, o que precisa ser feito. Né? Precisa de uma consulta presencial mesmo. Mas com isso aí eles conseguem reduzir, se eu bem me lembro lá dos valores, eles falam, bom, eles tinham um valor médio de consulta em torno de $150, passaram para 45. Imagina isso aí, né, um volume enorme que quiser ter de consulta presencial mesmo. Tá? Mas com isso aí eles conseguem reduzir. Essa parte da classificação dos beneficiários também é interessante porque, como eu falei para vocês, então tem 5 níveis de beneficiários, desde aquele que não utiliza o sistema até o que é o crônico descompensado. E nós conseguimos utilizar essa classificação para segmentar as outras análises. Né? Então, como que está a questão, por exemplo, de exames em relação a essas classes? Né? Então, quais tipos de exames são mais caros e como que as pessoas, cada uma dessas classes está usando esses exames. Então, a gente consegue ter uma visão melhor do público da operadora. Né, dos clientes, aí, dessa carteira de clientes da operadora. E aqui também, na parte da medicina preventiva, falei para vocês, temos algumas questões aqui que a gente consegue então identificar quem são as pessoas que deveriam, né,
dentro de um programa de medicina e não estão. E aqui também então a gente repassa isso aí para a operadora. E daqui a pouco eu vou falar para vocês daí como que a gente imagina que se dá prosseguimento para essa ação, né? Que até agora vocês perceberam que a gente está fazendo, né? O Dictas está fazendo é sugerir ações para que daí a operadora ela execute, ela coloque aquilo em prática para realmente efetivar aquela economia, né? Então, nós não estamos indo lá até a ponta lá na linha de frente para executar aquela ação. Para fazer, então, quando a gente identificou isso, né, quer dizer, não adianta só a gente chegar com a indicação, com aquele insight, a gente precisa também fazer com que ele seja acionável, né, e transforme aquilo em ação. Então, nós pensamos assim, bom, vamos buscar, de vez de a Softplan construir todos esses serviços, e ter todo esse portfólio de serviços para fazer toda a cadeia, né, desde a identificação do insight até a ação para colocar ele em prática. Já existe uma série de empresas, né, de prestação de serviços e empresas com sistemas que podem estar executando esse serviço para a operadora. Quem são essas empresas? Então, o que a gente buscou? Trabalhar o detalhamento, né, desse ecossistema. E começamos, então, falando um trabalho aqui de definição de macroprocessos, ou como a gente chama da jornada da operadora. Né? Quais são os principais macroprocessos de uma operadora? Identificamos aí os que têm maiores dores, né? mais incomodam uma operadora. Né? Identificamos vários, e daí a gente fez um trabalho de priorização, validamos algumas hipóteses, então, realmente são essas dores, e aí entendemos um pouco mais a fundo por que as operadoras sentem dificuldades com aqueles processos, né? E aí estamos agora num trabalho de viabilidade de novos negócios. O que é basicamente isso? Daqui a pouco identificamos por exemplo, na medicina preventiva, a medicina preventiva é uma forma de a gente conseguir fazer essa redução de custo, né, que eu falei no último slide ali, a identificação da carteira de quem poderia participar de um programa de medicina preventiva. Quem que vai operar esse programa de medicina preventiva? Alguns dos parceiros da Softplan. Né? Então, quem são esses parceiros? A gente mapeou algumas empresas que têm, né, sistemas que trabalham com medicina preventiva e que poderiam estar se integrando ao Dictas em duas mãos. Né? O Dictas repassando para esse sistema de medicina preventiva quais são as pessoas que devem participar, né? Deveriam ser os participantes de cada programa desse. Por outro lado, os dados que são coletados durante a execução desse programa são retroalimentados por Dictas para que daí a gente consiga trabalhar algoritmos mais refinados e aí ter insights mais elaborados sobre aquela carteira de clientes. Então, esse aqui é um ciclo ali que a gente está adotando, né, para todos esses principais processos. E quais são eles? Tá? Aqui, para falar, então, está em roxinho aqui o que a gente julgou, né, na avaliação que a gente fez com operadoras e naquele processo de validação de hipóteses, os principais, os processos críticos aí que as operadoras têm. Né? A gestão de contas de empresariais, né, de clientes empresariais. Vocês lembram que quando eu falei lá da questão do mercado de operadoras, 75% da receita das operadoras vem dos clientes empresariais. Né? A empresa contrata o plano, né, para subsidiar aquele plano para o seu colaborador. Então, é bem importante, né, então, são os principais clientes das operadoras. A parte de saúde populacional, medicina preventiva, também um pouco de medicina ocupacional, né, que a gente percebe que pode ser integrado também nessa questão. Auditoria de contas, né, que no modelo atual ela se faz bastante necessária por conta que a operadora recebe uma conta que se nem fosse uma conta de hotel, né, todo discriminado lá, né, quantas diárias de internação, quantos metros cúbicos de oxigênio, quantos metros de fio, quantas diárias de honorários de médicos, tudo isso aí vem subdiscriminado. Tem que ter alguém para ficar validando se aquilo ali realmente está. Isso aqui estava previsto no contrato? Não estava. Esse valor está previsto no contrato? Não estava.
Né? Então, vocês imaginam isso aí num ambiente hospitalar, num tratamento mais complexo. Como que fica isso? Né? A pessoa fica internada 30 dias, 60 dias no hospital, imagina o tamanho de uma conta daquela. Tá? Então, o processo de auditoria é um processo bem crítico, né? Tem subdivisões desse processo. A parte de autorizações também. Alguns tipos de procedimentos, eles antes de serem realizados, o operador precisa autorizar. E aí é um ponto que ela, se tivesse mais dados, ela poderia estar até influenciando, né? Por exemplo, o cara vai lá e pede uma autorização, uma cirurgia bariátrica. Será que não tem uma forma de acertar lá com aquele paciente, dele entrar no programa de medicina preventiva e buscar evitar essa cirurgia por conta do risco que ela representa, e claro, do custo também que ela representa? Autorizações também é um processo bem crítico nas operadoras. A gestão da rede prestadora, né? Como que a operadora poderia melhorar a rede dela, qualificar a rede dela, né? Trabalhar melhor essa rede de hospitais, médicos e outros profissionais de saúde, né? Que ela necessita ter. E também a gestão de alto custo. OPMS, né? Medicamentos, outras questões que acabam exigindo, né? São poucos itens, vamos dizer, mas que tem um custo muito alto. E a operadora também precisa ter um processo bem claro para trabalhar com isso. OPMS, né? Só que Ele gosta de apanhar. Microfone mulher falando. Então, o que eu falei para vocês, a gente lá na Softplan está com uma estratégia do Dictas como um integrador de várias iniciativas. Então, pensando como uma plataforma, né, onde através do Dictas nós conseguimos repassar para empresas, a empresa que faz laudos, a empresa de prontuários, telemedicina. Existem empresas, né, que prestam serviços e tem produtos em cada uma dessas áreas. Então, o Dictas se integrando com essas empresas, a gente consegue passar informações para eles e receber informações deles, né? Posso receber informações, dados sobre o paciente, as imagens, os laudos, né, e trabalhar com isso dentro do Dictas, né, para poder então aprimorar os nossos algoritmos e aí ter insights mais refinados, como aderência a tratamento, né? Então, também, daqui a pouco o médico prescreve um tratamento, a gente imagina que as pessoas vão seguir aquele tratamento a contento, mas geralmente não, né? Por incrível que pareça. Mesmo tratamentos super críticos, que nem tratamento de câncer, essas coisas todas, vocês sabem que as pessoas não acabam seguindo como deveriam. Então, eventualmente, tem empresas hoje que já são especializadas nessa parte de aderência a tratamento, de acompanhamento, né, de tratamento, e aí a gente pode obter essas informações para saber se realmente a pessoa está seguindo, né, e qual que vai ser o desfecho para aquele tratamento. Já são especializadas nessa parte de aderência a tratamento, de acompanhamento. Para finalizar, então, a gente tem uma segunda aposta, vamos chamar assim, uma outra iniciativa que nós estamos chamando de Hub Médico. Ela surgiu do seguinte: nós tínhamos relacionamento com uma empresa de software para a área de radiologia. É uma empresa lá de Florianópolis. Florianópolis é bem interessante, né? Tem várias empresas, na verdade, mas tem duas empresas que se destacam nessa parte de sistemas para radiologia. Tem a Pixion, que é uma das principais empresas nacionais aí de saúde. E tem a Netpax, que é uma outra empresa também. Eles são concorrentes, né? A Netpax é menorzinha, mas a diferença é que a Netpax ela surgiu de um médico, né? Um médico que ele tinha uma clínica, ele percebeu um problema, porque à época ele comprava lá um equipamento de radiologia que é caríssimo, né? E ele tinha que se submeter ao fornecedor. O fornecedor falou assim: beleza, a máquina custa $1 milhão, mas você, para poder ver as imagens, você tem que comprar uma estação de trabalho que custa mais $50 mil, e mais o software que vem embutido que custa mais $10 mil. Aí ele falou um dia, queimou a máquina, queimou a estação de trabalho, não aparecia
chamou o pessoal para consertar e falou, não, isso aqui a gente não conserta. Não dá para trocar uma placa, uma coisa assim, tem que comprar uma estação nova, quer dizer, pô, vou ter que gastar mais $50 mil. Né? Ele olhou para um computador, né, basicamente ali, uma tela melhor, claro. Aí ele percebeu que, até que com a própria iniciativa da Pixion, os sistemas eles acabaram se desacoplando. Né? Eu poderia usar o equipamento de radiologia com qualquer outro sistema de visualização de imagens, não precisa ser um sistema proprietário daquele equipamento. Tá entendendo? Então daí, com essa possibilidade, ele falou, cara, por que eu não posso então pegar uma outra máquina? E aí, a partir daí, ele percebeu que ele poderia também desenvolver um sistema. Ele, à época, trabalhava na Universidade Federal de Santa Catarina, num projeto de telemedicina para radiologia. A radiologia eu acredito que é a única especialidade médica que tem essa possibilidade de telemedicina, vamos dizer, né, que o médico ele pode estar distante do paciente, até porque o médico radiologista, o cliente dele é outro médico, né? Patologista. O patologista também. Então, o radiologista, o técnico lá adquirindo a imagem, né, foi adquirida conforme uma solicitação de um médico, o radiologista pode estar, não precisa estar lá do lado da máquina, né? Isso aí então surgiu um outro mercado, por conta disso, que é o da teleradiologia, onde o que acabou acontecendo? As clínicas, muitas vezes elas têm o equipamento, tem a demanda, né? Tem pessoas lá, por exemplo, lá para fazer a mamografia, ela tem um mamógrafo, tem mulheres lá para fazer mamografia, mas não tem médicos especializados para dar os laudos para a mamografia. Então ela perde, né, uma oportunidade de estar gerando receita. O equipamento está lá, está sendo depreciado, né? Então uma hora ela vai ter que trocar aquele equipamento, ele vai deixar de gerar receita, né? Então ela perdeu aquela oportunidade. Então, como ela fazer para conseguir melhorar a eficácia desse processo? Eles contratam uma teleradiologia, uma clínica que tem médico, mas não tem equipamento. Então ela adquire as imagens, por exemplo, ela adquiriu as imagens aqui em Curitiba, manda para uma teleradiologia em São Paulo. Então o médico lá de São Paulo vai pegar, vai abrir aquela imagem, vai laudar, você vai mandar aqui para Curitiba de novo. O hub médico, qual que é a ideia? O conceito é o mesmo, só que de vez de eu contratar um pacotão, onde eu contrato uma empresa de teleradiologia sem saber, eu sei quem é o corpo clínico, mas não sei exatamente quem vai fazer aquele laudo, eu posso escolher quem é o médico. E o médico ele vai definir o preço dele. Né? Ele não está sujeito ao preço que a teleradiologia definiu para aquele procedimento. O médico pode chegar e falar, tenho que fazer aqui um raio-x de tórax, e para isso aí eu vou cobrar R$20. Na teleradiologia eu paguei a 10, 15. Eu para fazer o meu preço é 20. Quem quiser contratar, contrata. Só que daí não tem a questão do preço, né? Ele não vai baixar o preço é aquele. O que pode se fazer, a clínica demandante ela tem mais condições ou mais opções para escolher qual é o médico que ela quer, em função da qualificação do médico, em função do valor que ele está cobrando, em função do tempo de entrega que ele está colocando lá. Daqui a pouco, se a clínica ela quer um exame para daqui a 1 hora, porque acabou de entrar uma urgência ali, ela tem que fazer uma cirurgia de emergência, né? Ela pode chegar e... qual é o médico que tem disponível aqui? Esse médico, ele está dizendo que ele lauda em emergência, só que o laudo de emergência dele custa R$200. Paga ou não paga? Vou pagar. Preciso fazer a cirurgia. Então, com isso aí a gente flexibiliza mais essa relação do médico. A clínica demandante ela não fica tão dependente da teleradiologia, das condições de entrega, de qualidade da teleradiologia. Por outro lado, o médico também ele fica mais empoderado, porque ele pode escolher os valores que ele vai trabalhar, os exames que ele quer trabalhar, os tempos de entrega que ele quer praticar. Então a gente flexibilizou essa relação, criando uma plataforma que daí permite fazer tudo isso aí digitalmente. O médico ele pode estar em qualquer lugar, ele abre o laptop dele, entra na plataforma, pela própria plataforma ele já vai fazer o laudo, vai fazer tudo, ele não precisa ter outros sistemas para poder fazer isso. Então ele resolve tudo ali. Ele é contratado por ali, pela plataforma, ele executa o serviço pela plataforma e
entrega o serviço dele pela plataforma também. Tá? Que é essa plataforma Hub Médico, a gente lançou lá no RIS semana passada, né? Foi o RIS, né? Então a gente lançou lá no RIS na semana passada. Então isso aqui foi um outro modelo, foi aquele modelo de corporate venture que eu falei para vocês, né? O Dictas nasceu de uma inovação interna, né? Foi uma ideia que surgiu lá da área corporativa, com base no conhecimento do nosso diretor, o Gustavo, né? Vocês conhecem o Gustavo Bugles, que foi diretor da Unimed durante muito tempo. Atualmente a gente tem médicos também que ajudam na questão da validação dos algoritmos, né? E na definição das evoluções do produto. E aqui também foi uma joint venture com a empresa Netpax, Infopax, né? Que tem o produto Netpax, que é também uma empresa com um médico radiologista. Então, a gente estava conversando em off aqui, né, sobre a importância de se ter médicos né, compondo as empresas. Eu concordo plenamente, né, porque conhecimento de negócio é fundamental, são negócios que envolvem vidas, né, então precisa ter um conhecimento médico. Além disso, o mercado médico ele é bem restrito, né, os médicos eles são muito, né, a parte do relacionamento é muito importante, se abre portas muito mais fácil do que chegar eu como um engenheiro querer conversar com o médico, né, querendo convencer um médico de usar determinado sistema. Eu falo, mas quem que conhece de medicina para falar sobre isso, né? Então, é bem interessante até no caso aqui que a gente chama Medic Place, é o nome da empresa, e Hub Médico é o nome do produto. Né? André, você podia dizer para a gente, assim, em linhas gerais, claro, talvez você não tenha esses números todos na ponta da língua, mas assim, a iniciativa Dictas, quanto tempo ela levou para sair de um projeto, de ideação até ir para o mercado? Quantas pessoas envolvidas? Só para dar uma noção para a plateia assim, do que é esse esforço, né? Às vezes você vem aqui e fala 2, 3 slides, parece que tudo fluiu maravilhosamente bem, né? Se você pudesse contar um pouco dessa experiência da operacionalização do Dictas. Ele surgiu então no programa de inovação interna na metade do ano passado, né? O programa foi aberto em maio, em junho, julho se iniciou, então, né, foi selecionado quais eram as iniciativas que iriam ser incubadas, né, lá na Softban. À época, ele surgiu com uma equipe de 4 pessoas, tá? E ele foi, então, depois foram agregando mais pessoas. Em setembro, daí entrou um técnico para trabalhar full-time, já começando a desenvolver o produto. O produto ele foi desenvolvido até dezembro, janeiro, até foi um ciclo bem rápido de desenvolvimento, no caso, né? E lançamos o produto em janeiro desse ano. E daí conquistamos os primeiros clientes por volta de março ou abril. Foi um ciclo bem rápido, mas se a gente for considerar, por conta que a gente fez no processo de validação, que era uma das etapas, né, na evolução aí desse processo de inovação interna, desse programa de inovação interna, tem uma etapa bem forte de validação da solução. Então, a gente entrou em contato com várias operadoras, né, expondo qual que era a ideia, qual que era a solução que a gente buscava, validando se aquela necessidade seria, né, da operadora seria atendida com o Dictas, né, do jeito que estava modelado à época. Tivemos pontos positivos, inclusive daí aquela pergunta matadora, né? Então você compra o produto nesse valor aqui que está estabelecido e com essas características, assim eu compro. Então, beleza. Então, a gente quase um compromisso de compra ali, né, do cliente. Quando a gente desenvolveu o produto estava desenvolvido, a gente voltou para aquele cliente, né? A surpresa foi o seguinte: ele falou, eu compro, mas aquele valor que tinha definido, eu dei uma olhada, pensei melhor, não dá para ser aquele valor. Então foi uma das questões que falhou na nossa validação, foi a parte da validação comercial. A gente tinha estabelecido um ticket médio maior do que a gente conseguiu praticar inicialmente, o que a gente está procurando reverter agora, então buscar esse ticket médio pela evolução do produto, colocando algumas funcionalidades mais avançadas que daí justificam esse valor maior, né? E
E assim, dentro da variedade de sistemas que a empresa tem, né? Você falou, ela trabalha na área jurídica, engenharia, trabalha em todas as áreas, né, praticamente. Agora na saúde, que é uma outra área complexa, um dos grandes desafios é o valuation, né? Quer dizer, como é que vai ser a proposta de remuneração desse meu sistema? No caso do Dictas, que modelo que vocês escolheram? E houve uma discussão de mais de um tipo de modelo? Ou você já tinha, não, vai ser esse modelo aqui, vamos apresentar esse valor, ou trabalhar dentro de uma margem? Nós pensamos em os modelos de cobrança, né? Isso. Nós pensamos em alguns modelos de como que a gente poderia cobrar, e isso aí também é importante validar com os clientes, né? Como que a gente pode aprimorar o modelo, e se faz sentido aquele modelo de remuneração, de cobrança para aquele cliente. Acabou ficando um modelo que eu vejo e recomendo, né, que vocês busquem também trabalhar com isso, que é mimetizar o modelo que o seu cliente ele cobra o cliente dele, né? Então, no caso, a operadora de saúde, ela cobra por vida, né? Então, vamos cobrar por vida também. Então, foi onde a gente chegou e já desenvolvemos o Dictas num conceito de software como serviço. Conhece o conceito de SaaS? Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Software como serviço foi uma evolução. A primeira empresa que fez isso foi uma empresa, a Salesforce, uma empresa americana. A sacada do cara foi o seguinte: até então, para se contratar software, eu comprava uma licença, muitas vezes vitalícia daquele software, né? Então eu licenciava, ia lá e licenciava, pagava lá um valor, milhões lá de reais, e recebia aquele software, beleza, agora eu posso usar esse software para o resto da vida. Era uma licença de uso, o software continua sendo da empresa, mas ela deixa eu usar para o resto da vida. Se eu deixar de usar, o problema é meu. Eu já paguei para usar o resto da vida. Eu quero uma atualização. Beleza, paga pela atualização que eu recebo. Senão tu vai ficar com aquela versão antiga. O software estava instalado geralmente nos próprios servidores da empresa. Então ela tinha aqueles equipamentos todos para também manter. E com a evolução da tecnologia, começou a ser disponibilizado os servidores em nuvem, né? Então, em vez da empresa ter servidores locais, ela poderia ter os servidores lá na Amazon, no Google, em outros deve ser. Com isso aí abriu a possibilidade também de então por que se eu não instalo o meu sistema nesses servidores e o meu cliente acessa de lá, ele não precisa ter mais infraestrutura local? Isso aí já foi uma sacada bem legal, né? Já reduz o custo de infraestrutura, de operação que o meu cliente tem, né? Ele não precisa ter mais um investimento em ativo, né? Em capital, para poder manter aqueles equipamentos. E a outra sacada foi de, será que eu não posso alugar o meu sistema, já que ele está comigo, e eu cobrar por uso, em vez de cobrar licenciamento? Qual o objetivo disso? Eu derrubar barreiras de entrada, né? Se eu faço uma mudança no modelo também, vou fazer um modelo completamente diferente, que é mais flexível do que os outros meus concorrentes estão adotando, né? E condições que para o cliente fica mais barato, é muito mais fácil o cliente trocar, né? Sair do meu concorrente e me contratar, né? Então surgiu essa modalidade de software como serviço, que eu alugo o software, né? Pago por isso. Aí tem variantes. Esse serviço pode ser cobrado pela quantidade de pessoas que estão acessando, pelo tempo que está acessando, né? Tem várias formas de cobrar. Então surgiu essa modalidade. Qual que é o ponto negativo desse serviço? É um aluguel que geralmente ele não tem fidelidade, né? Então o seu cliente percebe que, achei legal o serviço. Eu dei um exemplo para vocês da Social Base, que é a rede social corporativa, né? Eu sou sócio. E aconteceu algumas vezes, né? O cliente vai lá, apresenta, o cliente, legal, vou comprar, comprou. Aí começa a usar e começa a perceber, peraí, comunicação interna não é uma coisa assim tão trivial, assim como a gente pensa que é, né? Exige para ter planejamento, determinação, disciplina, para melhorar o processo de comunicação dentro da empresa. Se o cliente não está disponível para fazer isso, não tem recurso humano, não tem vontade de fazer, não vai acontecer. Então, o que ele faz quando não acontece? Ele vai lá e cancela o serviço, né?
É um serviço para ele, então ele não precisa continuar pagando. Ele fala, não deu certo. Não deu certo, vamos acabar por aqui, né? Faz a DR lá e separa ele. Então, cada um vai para o seu lado, né? Então, o software como serviço tem essa vantagem, né? É mais barato para o cliente, é mais fácil do fornecedor ele conquistar clientes, né? Por conta disso. Mas, por outro lado, também, ele precisa ter um esforço maior para reter aquele cliente, porque o cliente, na hora que perceber que aquele software não agrega mais valor, ele cancela a assinatura e deixa de pagar. André, deixa eu aproveitar teu comentário. Você fez algumas observações aí extremamente pertinentes, né? E eles vão ter que fazer. Tudo que o André está falando aqui, vocês vão fazer ao longo do curso, viu, pessoal? Essa coisa de validar, fazer pesquisa de mercado, né? Quando vocês estiverem ideando e desenvolvendo o protótipo de vocês vão ter que fazer. Técnica TBC, né? Exatamente. E aí, assim, uma questão importantíssima que o André comentou, eu queria só citar um exemplo. Eu vou colocar valores hipotéticos, porque eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas assim, quando foram lançar o Uber, eles fizeram na Califórnia um levantamento de qual que era o mercado, né? E o mercado era lá, por exemplo, o mercado de táxi na Califórnia era 200 milhões de dólares ao ano. Bom, daqui a pouco o Uber está faturando 700 milhões de dólares ao ano. Por quê? Porque pessoas que não usavam táxi, usavam transportes outros públicos, trem, ônibus, etc., passaram a usar porque o custo era muito interessante. Então, quando vocês forem medir o tamanho do mercado, essa questão que você usou do software, do SaaS, né, é bem isso, né? Não, eu não tenho $1 milhão para comprar um software, mas 50 mil por mês de aluguel eu consigo pagar. Então, assim, essa mudança do modelo de negócio, né, e a forma de monetizar ele, a forma de você comercializar ele, ela pode abrir um mercado enorme que não existia antes, né? Então, assim, essa mudança do modelo de negócio... Eu acho que é muito legal esse ponto, porque, assim, quando você vê o profissional de saúde desenvolvendo empresas, normalmente você opta por resolver um problema, normalmente de uma cadeia de processos, que você pode minimizar essa cadeia. O problema, de vez em quando você faz isso, você inventa um novo processo, você está inventando um novo mercado. E não é fácil de explicar um novo mercado para quem sempre comprou da mesma forma. Não é fácil para você explicar para o paciente quando você quer que ele mude os hábitos de vida dele, porque ele sempre fez da mesma forma. Então, traçar a estratégia para a incorporação de novos entendimentos, como foi do Uber, é muito complexo. E às vezes você só vai realmente entender esse processo testando antes. Então, você joga as coisas no mercado, você talvez, voltando àquela questão de você não escalar antes, você começar pequeno, no teu local, no teu nicho, pode ser realmente o caminho para você descobrir um mercado que você vai nadar de braçada sozinho por muito tempo. Então, tentar validar. Às vezes você não está nem com o produto pronto, e é o que aconteceu com a maioria das startups de tecnologia. Na saúde é um pouquinho mais de tecnologia, não, de transporte, de finanças, de agro. Dá para validar. Os problemas não são tão grandes assim, que você joga alguma coisa e alguém morre. No princípio, no máximo, pode bater o carro, mas eles não são tão definitivos assim. Agora, na saúde, você vai precisar de um ambiente controlado. Nesse ambiente controlado, validação para o projeto de pesquisa, comitê de ética, para daí ter como testar num prazo que ele não precisa ser tão longo. Mas é mais do que uma empresa de tecnologia. É bem mais que uma empresa de tecnologia, mas ele não precisa ser tão longo quanto a gente está acostumado. Como o professor perguntou sobre o modelo de remuneração, tem um caso bem interessante numa empresa lá de Florianópolis também, que trabalha, é um ERP, né, um sistema de gestão para suinocultura, né? E eles contaram assim, como eles conseguiram chegar melhor ao mercado, porque eles chegavam lá no produtor, apresentavam o produto, né, para fazer toda a gestão lá
da base da produção lá de suínos e... quanto que custa? Custa lá X mil reais. Não, tá muito caro, muito caro, muito caro. E eles, uma dificuldade de comprovar lá para o produtor que o sistema valia aquilo, né? Um dia eles tiveram uma sacada, ele falou, cara, deixa eu apresentar o meu produto e falar o preço em reais, eu vou falar o preço em arroba. Não, isso mudou. Ele falou, cara, então custa, sei lá, 10 arrobas? Só? Então, porque ele começou a comparar, a unidade dele era ele vende arrobas, né? Então, ele monetiza a unidade econômica. Todo o negócio dele é a arroba de suíno. Né? Na cabeça dele, ele está tudo fazendo esse equipamento. Então, ele apresentou na mesma unidade econômica que o produtor estava acostumado. Ele facilitou o processo de venda. Né? Porque ele compara, né? Então, é a mesma coisa que tipo, no Dictas. A gente fala, isso aí é vida, sei lá, é centavos por vida. Isso aí, o cara, não, meu cobra vem por vida. Meu ticket lá, a média é 400. O cara está querendo lá 0,tantos% do meu ticket. Eu acho que é um valor razoável porque o sistema oferece. Então, isso facilita, né, o processo de venda, o entendimento por parte do cliente se aquele produto, serviço que vocês estão oferecendo, o quanto ele vale, né, o negócio dele. Tá. Então, isso facilita, né, o processo. Aqui, para finalizar, se aquele produto, serviço que vocês estão oferecendo. Oi. Aqui é a carinha, então, se tiver algum médico radiologista, ou se vocês conhecerem algum médico radiologista que tenha, hubmed.com, tem tanta parte do... É um marketplace, né, quer dizer, ele faz a intermediação, então, entre demanda e oferta. Né, o caso mais analogia, mais simplista que eu vejo é como se fosse o Airbnb, né, onde eu tenho... Não é bem o caso do Uber, né, mas é o caso do Airbnb, porque o Airbnb, quem está lá entregando a casa, é ele que define o preço, né, não tem um preço definido pela plataforma como um todo, né. Então, eu posso negar se eu quiser, não quero fazer lá. Mas essa é a questão, é uma plataforma, é um marketplace onde eu intermedio a demanda e a oferta, né, para simplificar. Então, a demanda de laudos, né, que vem do centro de diagnóstico, com a demanda a oferta aqui de médicos autônomos que podem... A gente cobra um comissionamento em cima do valor que é o valor definido pelo médico, né? Aí varia. Ali, se eu bem me lembro, uma tomografia, eu acho que está R$50, mais simples, raio-x, acho que está R$10. É porque a lista é bem extensa, depende lá da modalidade, submodalidade lá do exame que a gente tem. Uma tomografia, eu acho que está R$50, mais simples, raio-x, acho que está R$10. Aqui é só para falar a questão de alguns prêmios que a Softplan recebeu aí nos últimos tempos, né? São interessantes pelo reconhecimento, né, desse esforço que a Softplan teve, né, nos últimos anos. Até o Great Place to Work é interessante porque ele demonstra que também essa parte de inovação ela trouxe uma melhoria no clima, né, e na vontade das pessoas trabalharem na Softplan. Vocês estão lembrados que eu comecei até falando, né, ontem que a Softplan era vista anteriormente como uma empresa quadradona, né? O pessoal não gostava muito de trabalhar lá, né? Por conta que achava que era muito burocrático. Então, e esse processo foi alterando, né? Hoje o pessoal está amarradão e participamos do Great Place to Work no ano passado, né? Que foi esse prêmio. Esse ano estamos concorrendo e temos feedback da Great Place to Work lá que a gente melhorou bastante em relação ao ano passado, né? Então, é claro que essas iniciativas de inovação elas não dão resultado só no curto prazo, né? Isso aí é que nem eu acho que é o efeito lá do antibiótico, né? Quer dizer, ele tem uma ação rápida e depois, mas continua no organismo por um tempo. Da mesma forma aqui, né? As ações elas têm, claro, aquele efeito imediato e depois, mas perduram durante um tempo e, claro, elas são reforçadas, né? Por sinal, eu não comentei uma outra ação, um outro programa de inovação interna que a gente fez,
com base no InovaAgora, que foi onde surgiu o Dívidas. O InovaAgora, a função era buscar novos produtos, novas oportunidades dentro de mercados atuais ou novos mercados, né? Nós lançamos um outro programa o ano passado, que vai repetir esse ano, que é o U-Rock. De novo, fizemos uma questão lúdica, agora fazendo uma analogia com bandas de rock. E aí foi bem legal. Vamos lá, levamos até o PlayStation para o pessoal tocar lá, Guitar Hero, né? Competição de Guitar Hero, aquelas coisas todas lá. E aí foram montadas bandas, então, não eram times, eram bandas, colocaram nomes lá, Aerosmith, cada um colocou a banda que gostava, né? Por sinal, o Softsplan tem uma questão interessante, que as salas de reunião são todas nomes de letras de rock, né? Então, a sala lá, Starway to Heaven, Riders on the Storm, tem nomes lá. Então, já tinha esse mote ali de rock, né? Então, esse programa foi focado em inovações em cima dos produtos atuais. O foco de ir no cliente, no nosso cliente lá, o que ele precisava de inovação, a gente renovar essa questão de entender o cliente e readequar o nosso roadmap de desenvolvimento dos produtos que a Softsplan tem, alinhado às necessidades do cliente. Porque a gente também sentiu que nesse processo de inovação, antes do processo de inovação, a Softsplan meio que ela estava se fechando uma caixinha lá dizendo: a gente conhece do que o cliente precisa, então a gente vai definir o que ele quer e vamos meio que empurrar a goela abaixo, né? E nós vamos definir então qual é a evolução do produto. Isso aí é a sentença de morte para uma empresa, né? Deixar de ouvir o mercado e começar a querer ela indicar como deve ser desenvolvido, que tipo de funcionalidade, que tipo de solução precisa ser adequada, né? Então, foi um aprendizado, né? E também sugiro que seja feito isso e que vocês, quando estiverem nos seus negócios, vocês constantemente apresentem para o cliente aquilo que vocês estão pensando de evoluções, né? Que a gente chama de apresentar um roadmap de desenvolvimento, né? Então, falar, a gente agora no curto prazo está querendo desenvolver tais coisas, depois a médio prazo mais tais coisas, né? Você não precisa dizer exatamente quando que vai ser entregue, né? Porque vocês não têm como predizer, porque tem uma série de outras variáveis que podem acontecer, mas vocês vão dar uma ideia da sequência dos eventos, né? E muitas vezes o cliente pode dizer: cara, mas não é nada assim. Isso que tu está planejando no futuro é super importante, é melhor tu trazer para cá. Isso que está aqui no curto prazo, não agrega valor, né? Não precisa nem desenvolver. É um problema, mas muitas vezes o cliente vai trazer alguma melhoria? Vai, mas não é significativa frente a outras questões que têm que ser desenvolvidas. Então é bem interessante ter esse contato constante com o mercado para validar também desenvolvimento de produto, né? Através de identificação de roadmap e discussão de roadmap. Quer fazer uma pergunta? Genial. Só que como vocês pretendem fazer, porque em relação ao plano de saúde, na verdade, né? Por exemplo, quando você tem uma clínica, os valores já estão pré-determinados, né? De um exame. E no caso aí você tem a flutuação dos valores, ou a diversificação de valores de acordo com cada médico. Eu posso cobrar 40, ela pode cobrar 150 para fazer uma avaliação. Se a clínica precisar, por exemplo, fazer uma de emergência de R$200, quem vai sair, em teoria, em déficit é a clínica, no caso. Essa é a decisão dela que ela já corre hoje, né? É a mesma coisa que ela tivesse um corpo clínico próprio e ela tem que remunerar aquele corpo clínico de uma forma que seja viável dentro do conjunto de exames que ela vai fazer, né? Tem conjunto de exames que são por planos, exames particulares, né? Ela tem essa distribuição e ela sabe, vamos dizer, economicamente, qual deve ser o valor que ela pode pagar para o médico, ou o valor que ela pode pagar pelo exame. Algumas vezes ela vai estar ganhando uma margem maior, individualmente, outras vezes ela vai ter que ter prejuízo, né? Por conta, mas para fazer um atendimento, ela não pode deixar de fazer aquele atendimento. Então, no fundo, esse valor é o valor que ela vai estar pagando por uma execução de um serviço que, teoricamente, seria um serviço interno que não seria de relacionamento com a operadora, né? Não é direto com a operadora. Ela tem o poder, se ela quer contratar ou não, naqueles valores, né?
pode. Teoricamente, você não precisa. Essa é outra coisa interessante também. Da parte da prostituição da profissão, no caso. O que a gente busca ali é que o médico ele define o valor, por isso a gente viu até plataformas concorrentes onde quem define o valor é o demandante. Mas isso a gente já viu, por exemplo, perante o próprio Conselho Federal de Medicina, ele não permitiria uma questão dessa, né? Porque isso aí traria uma prostituição do mercado, né? Uma competição por valor, né? O preço. Cara, eu cobro só R$10. Quem quer, quer. Né? Não é assim, o médico vai definir. Né? Então inverte um pouco a situação. Claro que pode acontecer o seguinte, o médico, né, que nem eu dei o exemplo do Airbnb, eu coloco lá, eu acho que minha casa diária vale R$1.000. Se o mercado só cobra 200, eu não vou ficar bem. Então o médico, se ele acha que o serviço dele vale R$1.000, ele não vai dar aula para ninguém. Tem um outro ponto que é legal nisso, que talvez seja interessante que a gente observar. Isso está levando o médico a ser contratado por salário. Então, o radiologista, principalmente. Então, você já vê clínicas de radiologia como essas, que você tem 10, 15, 20 radiologistas com um computador na frente. Não é nada diferente dos hospitais, eles gostam da caverna deles mesmo. Que eles fazem plantão de 8 horas para estar numa clínica que não tem nenhum aparelho de radiologia nessa clínica. Tudo na frente de Macintosh, vendo a melhor definição possível que ele pode ter para poder dar o melhor diagnóstico possível, e ele ganha lá 20, 30, 40 mil reais por mês, ou 15, ou vai baixando conforme vai tendo mais no mercado. É bem interessante porque, no caso, a clínica também vai ter condições de definir a especialidade, né? Então, muitas vezes cai ali para um médico radiologista, ele não pode ser, tem especialidade em todos os... Não é neuroradiologista. Na questão neuro, pneumo, na ortopedia. Então, daqui a pouco chegar lá para agora eu tenho que dar por causa do radiologia que é do coração, daqui a pouco é ortopédia. Pô, o cara não acha que é Deus, não sabe sobre tudo. Então, nesse caso, ali a clínica vai poder definir. Pô, esse cara, eu estou vendo pelo currículo dele, ele tem especialidade na parte de coração, né? Então, vou contratar com ele. Isso aí já é um grande ponto positivo, né? Então, nesse caso, ali a clínica vai poder definir. Pô, esse cara, eu estou vendo pelo currículo dele, ele tem especialidade. Hoje a gente não resolve isso aí ainda, tá? Também aí a gente tá partindo de um conceito que também vocês vão estar provavelmente passando por aí, que é do mínimo produto viável. Nós acabamos de lançar, percebemos que existe essa oportunidade, existe essa demanda, existe essa necessidade, né? E essa possibilidade de ter um sistema de comunicação, que hoje em dia com o que é via WhatsApp, né? Então não tem segurança nenhuma, né? A gente logo aí vai ter uma lei de proteção de dados, né, pessoais, que vai ter uma exigência muito maior em relação a isso. Então a gente percebe que existe já essa dor, né, da comunicação segura, embora vamos dizer, o sistema como um todo ainda não perceba tanto, né, essa dor não é tão latente assim, né, por mais que tenha regulamentação em relação a isso. Mas a gente já tem no nosso roadmap de desenvolvimento futuro ter uma plataforma de comunicação para que o médico demandante ele possa tirar uma dúvida, né? É muito comum, não só aqui no Brasil, mas fora, que o médico radiologista ele dá o laudo e o médico demandante não entende logo. Tem uma forma, vem com sigla, vem com isso, vem com aquilo. Aí o demandante, o que a gente costuma ver, né? A gente vai lá, faz o médico, vem o laudo e vem o arquivo. A gente vai no médico solicitante lá, né? Ou ele recebe aquele lá, quando a gente vai fazer a consulta, ele abre, olha a imagem e não olha o laudo. Para que serve? Só você viu? Ele que vai ver lá. Então, para que tem um radiologista? Da parte de mandar as informações clínicas. Isso aí existe já um padrão, né, que é DICOM, que eles chamam, que já tem junto nesse padrão as informações de histórico clínico, exames anteriores, tudo isso aí pode ir junto. Tá? Essa é uma outra vantagem em relação ao sistema atual de teleradiologia, que só dá a imagem, né? Só a imagem do exame atual, ele não tem um histórico clínico, não tem a requisição do médico solicitante, algum detalhe que ele quer que seja endereçado. E o radiologista, então, ele fica vulnerável nesse ponto, porque ele só recebe uma requisição lá sem saber para que é, né? Muitas
muitas vezes assim, com muitos detalhes, sem saber o histórico do paciente. Então, ele acaba tomando, laudando ali, com base em poucas informações que ele está disponíveis, e, claro, o laudo vai ser mais pobre, né? Então, na medida que o radiologista também ele tem uma riqueza maior de detalhes, ele consegue fazer um serviço com mais qualidade do paciente. Então, ele acaba tomando, laudando ali. Então, só para finalizar, alguns prêmios aí para reconhecimento da Softplan. Uma brincadeira aqui, né? É óbvio que a gente, nesse processo todo, a gente errou bastante, né? Continuamos tentando, né, errando, mas a questão do erro, que é uma questão bastante interessante, que também eu acho que a gente tem que mudar o nosso modelo mental em relação ao erro, ao fracasso, né? Entender isso aí como um processo de aprendizado. A questão do erro, dolorido, né? Muitas vezes, porque mexe no bolso da gente, mexe na nossa vida, né? Mexe na vida pessoal, né? Estressado, deixa de dormir. É bem complicado, né? Ser empreendedor, mas é um processo de aprendizado. Então, mexe no bolso da gente, mexe na nossa vida. Tem que ter a tal da resiliência, perseguir, continuar, né? Aprender, claro, não né? Buscar outras frentes, outras mudanças, mas com isso aí está evoluindo constantemente. Isso aí a gente vai conseguir através de pessoas, né? Transformar, a gente precisa de processos, precisa de tecnologia, precisa de pessoas, mas são as pessoas aqui que vão transformar os processos, criar novos processos, criar novas tecnologias. Então, é trabalhar com as pessoas, né? A gente ter pessoas boas, né? Montar um time de excelência, né? Saber trabalhar com pessoas que muitas vezes não são pessoas que a gente tem afinidade para trabalhar até, né? Pode ser que, peraí, aquela pessoa, a personalidade é muito diferente da minha. Muitas vezes isso é um ponto positivo, né? Tem uma equipe, né? Tem um time que seja heterodoxo, né? Que tenha essas variantes. Se pegar pessoas muito iguais, né? Que tenham muita afinidade. Eu estava falando aqui antes das valências, né? A gente tem que compor valências, né? E com isso aí tem mais força. Porque senão a gente vai ter um time enviesado. Vai ser muito forte em determinada característica e muito fraco em outra característica. Que pode ser que essa outra característica super importante para a sobrevivência do negócio como um todo. Tá? Então, esse é o recado final. Eu agradeço, né, a disponibilidade de vocês. Ter me aguentado falando por mim. Aí o sotaque, tá? Então, mas fico à disposição. Coloquem também para quem está estagiando, se vocês quiserem conhecer lá a Softplan e daqui a pouco ter a experiência de estagiar na Softplan. A gente tem um programa de estágio aberto. E também, claro, não só estágio, mas me coloco à disposição para quando forem a Florianópolis, quiserem conhecer lá, tem mais detalhes sobre o que a gente vem fazendo e atualizações sobre o que a gente vem fazendo. Por favor, vocês entrem em contato comigo, vai ser um prazer lá recebê-los na Softplan. Obrigado e um abraço. Vamos lá, temos um tempo para pergunta. Deixa eu só oficializar a entrega de um brinde nosso aqui, que é um brochezinho, a caneta do HiPook, né? Bom, André, agora você é da casa. Você pôs a mão no negócio, você faz parte. Então, vão ter perguntas agora, né? A gente vai abrir. A Giovana já pode circular o microfone. Eu queria só fazer um comentário de uma das últimas falas suas, Giovana. Giovana, André. Seguinte, a questão quando duas pessoas têm muita afinidade, etc., da composição das valências, né? Então, veja, o André, mesmo sem conhecer a fundo o programa HiPook, ele descreveu o porquê que a gente fez as equipes, com perfis heterogêneos. Tem até sócios aqui, que ficaram bravos, porque eu não deixei eles na mesma equipe. Porque eles já têm afinidade, já são da mesma área, já tem, né? Então, eu coloquei eles em equipes diferentes. Tem colegas de trabalho que eu propositalmente deixei em equipes separadas. Não quer dizer que vocês todos, quando terminar o programa, vão ter que continuar como equipes, como sócios, montar uma startup junto, mas pode ser que parte dessa equipe realmente perceba que tem esse valor agregado, que soma essas valências, né? E uma frase que o Ravi,
que é o nosso consultor lá de Stanford sempre usa, é assim, ele coloca o slide do Steve Wozniak e do Steve Jobs. Né? Então, assim, quando duas pessoas sempre concordam em tudo, porque tem afinidade, pensam do mesmo jeito, etc., uma delas é desnecessária dentro da empresa, porque não vai ganhar mais nada, né? Então, assim, aqui no ambiente de inovação, principalmente, né? Claro que uma empresa do tamanho da tua, você pode ter várias pessoas pensando da mesma maneira, né, em áreas diferentes, mas numa equipe de 6 pessoas, se 3 sempre estão concordando, onde está a fricção, né? Onde está aquela a disputa, a discordância que vai levar você a um cenário mais complexo e mais complexo também. Então foi perfeita a tua colocação. Aliás, a palestra como um todo foi muito instrutiva, né? E agora eu queria abrir para perguntas para que eles possam se manifestar. Eu estava ligado. Uma pergunta, a Software ela faz apenas software de gerenciamento na área da saúde? Vocês têm, por exemplo, a imagem para substituir diagnóstico? Acho que não, né? Não, mas... Complementar. Tipo, sei lá, modelagem de moléculas? A princípio não. A princípio não. Nossa visão é estruturar um ecossistema de empresas que a gente ou a gente vai participar da empresa como sócio ou parcerizar tecnologicamente ou comercialmente. Mas não tem como a gente ter toda a estrutura especializada para poder desenvolver sistemas como, por exemplo, algoritmos de reconhecimento de imagens para suporte a tomar decisão em laudos. Né? Já tem várias empresas fazendo isso, inclusive empresas brasileiras. Então, o que a gente percebe, por exemplo, nesse caso específico, que a gente pode fazer uma parceria com essas empresas e disponibilizar esse serviço de suporte ao laudo como um agregado do Hub Médico, né? Onde o médico lá, ele foi contratado para fazer determinado laudo, ele pode, na hora, mas espera aí, então, eu vou aproveitar para ter mais produtividade, ter mais qualidade nesse laudo, eu vou contratar um serviço aqui de um algoritmo que vai me ajudar a laudar. Né? Isso aí pode ser mais produtivo, né? Em vez de demorar lá 5 minutos para fazer o laudo, vai demorar 2. Isso aí, daí, na escala, ele acaba ganhando dinheiro. Ou, por exemplo, ele pode contratar uma educação, um serviço, tem uma especialidade, uma especialização lá, como que ele, sobre uma determinada subespecialidade da radiologia, que ele pode contratar através da plataforma também, né? Ou um seguro, daqui a pouco é um laudo que é super crítico, que é a cirurgia do coração, pode dar alguma complicação, eventualmente ele pode ser responsabilizado civilmente por conta daquele laudo que ele deu, né? Então ele pode contratar um seguro para aquele laudo. Então existem daí formas de fazer um outro termo aí que o pessoal usa bastante, upsell, né? Fazer além do próprio contrato que a plataforma já consegue, né? Aquele comissionamento, ela consegue ganhar aí a oferta de outros tipos de serviços agregados. Outro termo aí que o pessoal usa bastante, upsell, né? Fazer além do próprio contrato que a plataforma Bem, consegue, né? De novo ali, né? Eu tenho meus contatos. Deixa eu voltar aqui. Caso vocês tenham qualquer outra dúvida, meu e-mail andré.r.soft.com.br, os telefones ali, fiquem à vontade de entrar em contato para ele, né? Vou estar disponível aí para ajudar vocês nessa caminhada, tá? Caso vocês tenham qualquer... Queria fazer uma última pergunta. Na gênese da empresa, então vocês têm 3 diretores, né? Você é uma pessoa importante no processo, conheci o Gustavo também, né? E assim, o que eu percebo, uma parte interessante da área de TI, é que não necessariamente a tua origem, você tem que ser um engenheiro de computação ou formado, você é engenheiro mecânico, né? Tem um domínio aí da área. Então, e eu queria que você comentasse um pouco disso, do perfil das pessoas que estão lá dentro da sua plano hoje da formação. Nós temos pessoas de 12 áreas diferentes aqui, né? E eu percebo assim, que quando você tem um profissional que ele é B-shaper, né? Ele tem um conhecimento transversal bom e tem conhecimento profundo em 2 áreas. Então ele é formado em medicina, mas se interessa por informática. É o caso do Fernando Carbonieri, por exemplo. A chance de sucesso é muito maior, né? Se você pudesse fazer um comentário. Isso é bem interessante.
A gente tem um caso lá do nosso, por exemplo, o nosso consultor médico, né, o Dr. Marcelo. Ele também é formado em clínico geral, cirurgião geral, mas tem um interesse enorme por gestão e por tecnologia, né? E com isso aí ele colabora muito, né, conosco em termos de identificação das tecnologias que a gente tem que adotar e validações dos produtos que a gente tem que fazer. Assim, a gente montou um time lá que assim, foi muito mais pela pegada que as pessoas têm, né, de a vontade de fazer o negócio acontecer, do que pela especialização, né? A gente, muitas vezes aconteceu, a menina, por exemplo, que é do comercial nosso, ela era da controladoria. Tá, mas por que a gente, Softplan tem dinheiro, por que não contrata comercial? Cara, é um experimento, a gente estava ali, não vamos, como que a gente vai contratar alguém para colocar ali, né, ter a responsabilidade de contratar alguém? Ah, não, só porque eu tenho dinheiro, vou contratar um vendedor agora para trabalhar. Pô, eu estou testando ainda, estou aprendendo, né? Então, claro, vai chegar um momento que a gente vai ter pessoas especializadas para tocar cada uma daquelas funções, mas atualmente vale mais a pena assim, quem está com a vontade, com a gana de fazer o negócio acontecer e buscar o conhecimento, do que alguém que já tem o conhecimento, né, mas está ali meio que deixa rolar a coisa, né? E daí, eventualmente, se precisar ralar, não vai ralar, né? Atitude, né? Essa atitude do sangue no olho que a gente fala, né? É bem importante ter essa questão do sangue no olho e ir atrás. Uma empresa nascente é uma empresa que, no conceito dela, ela está num modelo temporário, num estado temporário de atuação, né? Porque ela está ainda no processo de validação, ela não está fluido ainda, né? Qualquer modelo de atuação dela. Na medida que ela vai consolidando, vai se estruturando, vai cristalizando, né, essa forma de trabalho, aí sim ela pode daí se especializar nas funções de venda, nas funções de marketing, nas funções de suporte, né, aí vai. Mas inicialmente é muito mais de ter uma equipe pequena, que seja flexível, que queira aprender, né, e colocar a cara para bater. Claro, não vai ser a mais eficaz, mas é a mais flexível, que é mais se adapta, e se tem uma capacidade de adaptação maior, tem uma capacidade de sobrevivência maior. Muito obrigado mais uma vez, André. A gente convida você aqui para ficar com a gente aí o restante da manhã e até quando se puder à tarde, né? Então agora o cronograma é assim, pessoal. Nós vamos fazer um intervalo de 15, 20 minutos, tá? Né? Tipo, desculpa, Fernanda, tem mais uma pergunta lá para você, André. Pode ser? Muito obrigado mais uma vez, André. Sobre a felicidade, quando você falava ontem em predisser padrões de comportamento para as práticas de saúde, como você fez? Nós pegamos aí a quantidade de contas e são sistemas de inteligência artificial, não sei dizer exatamente a estrutura do algoritmo que foi criada para isso, né? Mas eles usam aprendizado de máquina, pegam as diversas contas e começam a trabalhar ali para ver tipo segregação, vão segregando com diversos componentes até chegar lá. Estão reconhecendo que existe um padrão aqui de utilização. Com esse padrão de utilização, eu consigo fazer uma predição, né? Ele vai, esses padrões se prosseguir ao longo do tempo. Eu sei que, por exemplo, existe uma possibilidade de X% que daqui a 6 meses eu tenha tantas cirurgias bariátricas para fazer. Por conta que eu já vi no passado, eu aprendi no passado que eu tinha tantos exames, tantas pessoas que fizeram determinados exames, e com base nessas tantas pessoas, tive 100 pessoas que fizeram determinados exames. Dessas 100 pessoas, 80 fizeram cirurgia bariátrica. Agora eu tenho 1000 pessoas que fizeram os mesmos exames, então, pelo padrão, eu vou ter também 800 pessoas que vão fazer a cirurgia bariátrica no mesmo período. Vocês são claros? Isso é um serviço que você presta para a operadora de saúde. Isso. Está embutido nesse pacote, né, nesse produto chamado Dictas, também tem essa funcionalidade, né? Que hoje aqui em Curitiba, no Paraná, tem operadores de saúde que já fazem isso por esse processo. Está começando a fazer, na verdade, esse ano. Sim. Não, claro, o Dictas, vamos dizer, ele concorre com iniciativas que são desenvolvidas dentro das próprias operadoras. Tem operadoras mais avançadas, né? A de Curitiba, Belo Horizonte, outras, Porto Alegre, que já tem equipes de desenvolvimento, né, de tecnologia até de bastante tempo atrás,
que por conta disso já tem esses algoritmos, né, desenvolvidos, então que auxiliam a tomada de decisão de alguns processos internos da operadora. Outras operadoras não têm esse refino tecnológico, né, e é esse nicho aí que a Softplan atua. Já tem esses algoritmos, né, desenvolvidos, então que auxiliam a tomada de decisão de... Então vamos lá, estava terminando de contar aqui para vocês do cronograma, né? André, vem, chega aqui, vamos tirar uma foto aqui. Já termino de falar para vocês. Então nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos agora, descer ali tomar um café aqui na cantina mesmo, rapidinho, fazer um network, né, discutir. Daí a gente volta, eu vou dar 5 minutos de instrução sobre o Marshmallow Challenge. Aí vocês vão fazer o Marshmallow Challenge ainda de manhã, daí a gente sai para o almoço. Na volta de tarde, o refinamento do Need Statement e começar o Need Scope. Né? Lembrando que vocês têm amanhã até o final do dia para enviar para o RAV os 10 needs, né? De tudo que vocês viram aí. E eu queria perguntar uma coisa. Qual é o percentual de leitura dos arquivos que vocês receberam, dos 5 ou 6 PDFs? Do Global Action Plan, do relatório do Jim O'Neill, já leram tudo aquilo? Como é que vocês vão fazer os need statements sem saber o que é prioridade? Ali é extremamente importante, né, Beatriz?